Era uma noite comum, ou pelo menos parecia ser. O relógio da sala marcava 23h47, e a casa estava mergulhada num silêncio quase sufocante. O tipo de silêncio que faz a gente ouvir até os próprios pensamentos. A mãe caminhava pelo corredor, segurando ainda uma xícara de café já frio. Ela tinha o hábito de verificar cada detalhe antes de dormir, as janelas fechadas, as portas trancadas, a luz da varanda apagada. Mas, naquela noite, faltava alguma coisa. Faltava o barulho do quarto do filho. Normalmente, àquela hora, dava para ouvir o som abafado de música vindo de lá, ou o clique do teclado do computador, ou até mesmo a risada dele conversando com amigos pelo celular. Mas, dessa vez, nada. A mãe estranhou. Ela bateu de leve na porta. Filho? Silêncio. Empurrou devagar, e o coração acelerou no mesmo instante. O quarto estava uma bagunça, não aquela bagunça normal de adolescente, com roupas jogadas pelo chão e cadernos espalhados. Era uma bagunça diferente. A cadeira caída, gavetas abertas, papéis amassados no chão. Como se alguém tivesse procurado algo às pressas. Ela chamou mais uma vez. Filho, você está aí? Nada. O corpo dela gelou. A sensação de que alguma coisa terrível tinha acontecido tomou conta do peito. Foi quando ela notou sobre a cama desarrumada um bilhete. Um pedaço de papel rasgado, com apenas uma sequência de números rabiscados de forma apressada. Não havia mais nada. Só isso. Ela pegou o papel com as mãos trêmulas, sentindo o coração martelar no peito. Era um número de telefone. Nada mais. Naquele instante, 1000 pensamentos atravessaram sua mente. Será que meu filho fugiu de casa? Será que ele foi levado à força? Esse bilhete, e foi ele quem deixou ou alguém colocou aqui de propósito? O desespero começou a sufocar. Ela correu pela casa, abriu todas as portas, gritou o nome dele no quintal, correu até a rua. Nenhum sinal. A vizinhança inteira dormia, a noite parecia ainda mais silenciosa, como se o mundo tivesse parado. De volta ao quarto, ela sentou na cama, segurando aquele bilhete como se fosse a única pista da vida inteira. O silêncio agora era quebrado apenas pelo som do relógio da cozinha, marcando cada segundo como uma tortura. Ela olhou para o papel de novo. Aquela sequência de números parecia olhar de volta para ela. Um convite. Um aviso. Ou talvez, em uma armadilha. Pegou o celular. Digitou lentamente o número. O dedo parou sobre o botão verde de ligar. O corpo inteiro tremia. Ela sabia que, do outro lado, poderia ouvir qualquer coisa, a voz do próprio filho pedindo socorro ou algo muito pior. Respirou fundo. Fechou os olhos. E desligou a tela sem ligar. O medo era maior que a coragem naquele instante. Mas o bilhete continuava ali, queimando na palma da mão, como se dissesse: você precisa tentar. Você não tem escolha. Ela guardou o papel no bolso, se levantou e começou a andar de um lado para o outro pelo quarto. Cada detalhe ao redor parecia gritar alguma pista. A mochila aberta, sem cadernos. O armário com roupas faltando. O tênis favorito não estava ali. Tudo indicava que o filho tinha saído às pressas. Mas, em porquê? E para onde? O relógio agora marcava 0h15. O tempo parecia correr mais rápido. A mãe sentia o coração apertado, como se cada minuto sem resposta fosse uma eternidade. O instinto dizia que algo muito maior estava por trás. Algo que ela ainda não tinha coragem de encarar. No fundo, no silêncio daquela casa vazia, ela sabia, aquele bilhete não era apenas um recado. Era o início de algo que mudaria sua vida para sempre. E enquanto a câmera imaginária se afasta lentamente, mostrando a mãe sozinha no quarto iluminado apenas pela luz fraca do abajur, a narração ecoa. Naquele momento, eu não sabia se tinha perdido meu filho. Ou se estava prestes a descobrir segredos que nunca deveria conhecer. A madrugada já avançava. O relógio da sala agora marcava 1h03. A mãe continuava sentada na beira da cama do filho, com o bilhete nas mãos. O número de telefone parecia pulsar diante dos olhos dela, como se tivesse vida própria. Ela pegou o celular outra vez. Digitou, apagou, digitou de novo.
O medo e a coragem travavam uma batalha dentro dela. O que aconteceria se atendesse alguém do outro lado? E se fosse o filho? E se fosse o sequestrador? E se fosse apenas um trote cruel? Ela respirou fundo, encostou o celular no ouvido e, com um dedo trêmulo, finalmente apertou o botão verde. Chamou uma vez. Chamou duas. Chamou 3 vezes. O silêncio parecia aumentar a cada toque. Até que, de repente, você demorou. A voz do outro lado era grave, rouca, arrastada. Parecia alguém cansado ou alguém que queria transmitir medo. Não havia identificação. Nenhum nome. Apenas essa frase. O coração dela disparou. Quem é você? Onde está o meu filho? Um riso curto, seco, ecoou pelo telefone. Não era um riso de alegria. Era um riso de quem se divertia com a dor alheia. Ele não está aqui agora, e disse a voz. Mas ele sabe. Ele viu. A mãe não entendeu. Viu o quê? Do que você está falando? A verdade. A voz respondeu, pausadamente. A verdade que você nunca contou para ele. Um arrepio percorreu todo o corpo dela. Que verdade? O que esse desconhecido estava insinuando? Ela sentiu as mãos suarem, a respiração falhar. Eu não sei do que você está falando. Só quero meu filho de volta. Do outro lado, silêncio. Um silêncio tão pesado que parecia preencher cada canto do quarto. Ela quase acreditou que a ligação tinha caído, até que a voz voltou, ainda mais baixa, quase um sussurro. Você sabe, sim. E a chamada foi encerrada. Ela olhou para a tela do celular, tentando discar de volta, mas o número estava bloqueado. Impossível retornar. A mãe ficou paralisada, sentindo que estava dentro de um pesadelo do qual não conseguia acordar. Segundos depois, o celular vibrou de novo. Uma mensagem apareceu na tela. Um único texto. Procure no porão. Ele já sabia. O coração dela quase parou. A sensação era de que havia alguém observando cada passo dentro daquela casa. Ela se levantou devagar, cada movimento pesado, como se estivesse carregando o peso do mundo nos ombros. Atravessou o corredor, desceu as escadas rangendo sob os pés. A cada passo, a mente dela gritava. Será que vou encontrar meu filho? Será que vou encontrar apenas mais dor? Chegou até a porta do porão. A chave estava pendurada ao lado, como sempre. Ela a pegou com a mão trêmula, girou devagar, e a porta fez um estalo metálico que ecoou na escuridão da madrugada. O ar frio subiu das escadas escuras, trazendo consigo o cheiro de poeira e madeira velha. Ela ligou a lanterna do celular e começou a descer. O coração batia tão forte que parecia que os vizinhos podiam ouvir. Cada degrau era uma eternidade. As sombras nas paredes tremiam com o feixe fraco da lanterna. Lá embaixo, entre caixas e móveis antigos cobertos por lençóis, algo chamou sua atenção. Um armário de madeira, fechado com cadeado. Era estranho. Ela nunca tinha visto aquilo antes. No cadeado, havia algo riscado à mão. Um símbolo que ela não reconheceu, mas que parecia gravado às pressas. Naquele instante, a respiração dela acelerou ainda mais. A sensação era de que o cadeado guardava muito mais do que simples objetos antigos. O celular vibrou de novo. Uma nova mensagem. Não tente abrir agora. Amanhã, à meia-noite, tudo começa. O terror tomou conta. Ela largou o celular no chão, quase sem forças. A mente dela gritava. Quem está mandando isso? Como sabem que estou aqui? Será que estão me vigiando agora? As lágrimas escorriam silenciosas pelo rosto. Ela só conseguia pensar no filho. Onde ele estaria? O que teria descoberto? O capítulo termina com ela fechando a porta do porão, mas a câmera imaginária foca no cadeado trancado, iluminado pela lanterna caída no chão. Um símbolo misterioso brilhava levemente na madeira. E a narração final ecoa. Naquele momento, eu entendi que meu filho não tinha simplesmente desaparecido. Ele tinha sido engolido por um segredo maior do que nós dois. E agora, eu estava presa dentro dele também.
O sol nasceu naquela manhã, mas para ela parecia que a noite nunca tinha terminado. As horas seguintes foram de pura inquietação. A mente não descansava. Cada vez que fechava os olhos, via o cadeado no porão e lembrava das mensagens misteriosas. Ele já sabia. À meia-noite, tudo começa. Ela não conseguia pensar em outra coisa além do filho. Onde ele estava? O que tinha descoberto? E, principalmente, o que significava aquele segredo que ela supostamente escondia? A ida à escola. Decidiu começar pelo óbvio, investigar a vida recente dele. Vestiu-se apressada, mal tomou café, e foi até a escola onde o filho estudava. No caminho, reparou em detalhes que nunca tinha notado. Lojas fechadas, vizinhos olhando com desconfiança, como se todos carregassem algum tipo de segredo. Tudo parecia diferente, como se o mundo tivesse mudado de um dia para o outro. Na secretaria da escola, pediu para falar com os professores mais próximos dele. Foi recebida com olhares estranhos. Alguns desviaram, como se não quisessem se envolver. Até que uma professora, depois de muita insistência, abriu o jogo. Seu filho andava indiferente nas últimas semanas. Diferente como? A mãe perguntou, aflita. Mais curioso, mais calado. Ele pesquisava coisas estranhas na biblioteca. Sempre pedia livros sobre a cidade antiga, registros históricos, processos judiciais de décadas atrás. Aquilo soava absurdo. O que um garoto de 15, 16 anos poderia querer com documentos antigos? Mas a professora ainda acrescentou. Um dia, ele comentou que a morte do pai não foi um acidente. Essas foram as palavras dele. O chão pareceu desaparecer sob os pés dela. A garganta fechou. De repente, os sussurros da voz misteriosa na ligação fizeram sentido. O filho estava mexendo em um passado que nunca deveria ser tocado. O celular antigo. De volta para casa, ela decidiu revistar cada canto do quarto do filho com mais atenção. Já tinha visto a bagunça, mas agora observava com olhos diferentes, olhos de investigação. Debaixo da cama, encontrou um celular antigo, com a tela rachada e sem bateria. Colocou na tomada, esperando que ligasse. Minutos se passaram, a tela piscou, carregando lentamente. Era como se aquele aparelho guardasse memórias que poderiam mudar tudo. Ao abrir, havia mensagens apagadas. Mas ela sabia que o filho tinha costume de escrever anotações nos blocos de texto, quase como se fossem diários secretos. E lá estava. A biblioteca tem mais respostas do que a mamãe imagina. Se eu encontrar a ligação com o pai, tudo vai mudar. Ela estremeceu. Que ligação era essa? O que exatamente o filho tinha descoberto sobre o pai? O retrato esquecido. Na mesa do quarto, havia também um porta-retratos antigo. Era uma foto da família, tirada anos atrás, quando todos ainda estavam juntos. Mas havia algo estranho. O vidro do porta-retrato tinha uma marca, como se o filho tivesse riscado com força. Olhou de perto. Um círculo em volta do rosto do pai. Na parte de trás da foto, escrito em caneta azul. Ele sabia. O mesmo que a mensagem enviada pelo celular misterioso. O estômago dela se revirou. O coração acelerou. Agora não restavam dúvidas, o desaparecimento do filho estava diretamente ligado à morte do marido. O confronto interno. Sentou-se na cama, segurando a foto, e lágrimas escorreram sem controle. Por anos, ela tinha acreditado na versão oficial, um acidente de carro. Mas no fundo, talvez, sempre tivesse sentido que havia algo errado naquela história. Agora, o filho tinha ido atrás das respostas que ela sempre teve medo de buscar. O telefone vibrou novamente. Era uma nova mensagem, do mesmo número bloqueado. Pare de procurar. Se insistir, perderá os dois. Ela jogou o celular longe, tomada pelo pânico. Mas no fundo, sabia que não poderia parar. Não depois de tudo que tinha visto. Encerramento do capítulo. Naquele dia, a casa parecia diferente. Cada objeto carregava um peso, como se fosse parte de um quebra-cabeça macabro. A foto riscada, o celular antigo, o bilhete com um número misterioso. Tudo apontava para um segredo enterrado no passado da família.
Ao cair da noite, ela tomou uma decisão: iria até a biblioteca procurar o que o filho estava investigando. E, antes de sair, olhou uma última vez para o retrato do marido. A narração final ecoa. Eu passei anos acreditando em uma mentira confortável. Agora, estava prestes a encarar a verdade dolorosa. E essa verdade tinha roubado meu marido. E agora queria levar meu filho. A noite chegou mais rápida do que ela esperava. Era como se o tempo tivesse corrido de propósito, empurrando-a para aquele momento inevitável. O relógio da sala marcava 23h42 quando o celular vibrou. O mesmo número desconhecido. As mãos suaram de imediato, o coração acelerou como um tambor. Ela atendeu. Do outro lado, a voz rouca e arrastada disse apenas: Estrada Velha. Quilômetro 27. Meia-noite. E desligou. Nenhuma explicação. Nenhuma oportunidade para perguntas. Apenas a ordem seca e cruel, que soava mais como uma sentença. A preparação. Ela ficou alguns segundos parada, encarando a tela do celular apagada. A respiração curta, os olhos marejados. Sabia que não deveria ir. Sabia que poderia ser uma armadilha. Mas a possibilidade de ver o filho era maior do que qualquer medo. Pegou a bolsa. Colocou dentro dela o celular, uma lanterna, as chaves e a foto antiga do marido. A foto, para ela, era como um amuleto. Como se ele, de alguma forma, ainda pudesse protegê-la. Saiu da casa sem fazer barulho, mesmo não havendo ninguém para ouvir. Trancou a porta com cuidado e olhou uma última vez para dentro. Sentiu que estava deixando para trás não apenas a casa e mais uma vida inteira. O caminho. O carro avançava pela estrada deserta, iluminada apenas pelos faróis. O ponteiro do relógio se aproximava da meia-noite. A cada quilômetro percorrido, o estômago dela se revirava mais. O quilômetro 27 ficava numa área esquecida, onde a estrada era cercada por árvores retorcidas. O tipo de lugar onde o silêncio não é apenas ausência de som, mas um peso no ar. Ela estacionou no acostamento. Desligou o motor. Tudo ficou quieto demais. Nem grilos, nem vento, nem passos. Somente a própria respiração, rápida e descompassada. Olhou para o relógio no painel, 0 hora. Pontual. O encontro. A lanterna iluminava o chão de terra batida. Ela deu alguns passos hesitantes. E então viu uma caixa de madeira, parcialmente enterrada, bem no meio da clareira. O coração quase parou. A cada passo, a sensação de estar sendo observada aumentava. Olhou ao redor, mas não havia ninguém. Ajoelhou-se diante da caixa. O objeto era antigo, coberto de terra úmida. As mãos tremiam ao puxar a tampa. Dentro, apenas uma foto. Uma foto de família antiga, amarelada pelo tempo. Era a mesma foto que ela já tinha no quarto, mas havia algo diferente. O rosto do marido estava circulado com tinta vermelha. Atrás da foto, uma frase escrita à mão. Ele sabia de tudo. O corpo dela congelou. O coração batia descompassado, como se fosse explodir. Uma mistura de raiva, medo e confusão tomou conta de cada fibra. Quem tinha colocado aquela caixa ali? Quem sabia tanto sobre sua vida íntima? E, principalmente, e por que a estavam torturando com esse jogo macabro? O som na escuridão. De repente, um barulho. Galhos quebrando ao longe. A lanterna tremia em sua mão enquanto ela girava o foco de um lado para o outro. Nada. Apenas escuridão. Mas então, o celular vibrou novamente. Um novo número bloqueado. Ela atendeu com voz trêmula. Onde está meu filho? A voz respondeu, calma, quase sussurrando. Você está mais perto do que imagina. Mas ainda não está pronta. Silêncio. Depois, a frase final. O passado sempre volta. E a ligação caiu. A fuga. O desespero tomou conta. Ela guardou a foto de volta na bolsa e correu para o carro. As mãos trêmulas mal conseguiam colocar a chave na ignição. O motor finalmente ligou, e ela acelerou de volta pela estrada. O coração parecia querer sair do peito, e as lágrimas turvavam a visão.
Ao olhar pelo retrovisor, por um instante, teve certeza de ver uma sombra no meio da estrada. Alguém parado, imóvel, observando enquanto ela se afastava. Ela piscou, olhou de novo. Mas não havia nada. Encerramento do capítulo. De volta a casa, já era quase 3 da manhã. Ela trancou portas, janelas, apagou todas as luzes e sentou-se no chão da sala, abraçando os joelhos. O bilhete, a foto, o cadeado no porão. Tudo apontava para um único caminho, o mistério da morte do marido. A narração final ecoa. Naquela noite, eu entendi que meu filho não havia apenas desaparecido. Ele tinha sido puxado para dentro de uma história que começou muito antes dele nascer. E agora, era minha vez de entrar nesse jogo. A madrugada seguinte chegou pesada. Ela não conseguiu dormir. A imagem daquela caixa de madeira, a foto com o rosto do marido circulado em vermelho e a frase escrita atrás ecoavam na mente como um martelo. Ele sabia de tudo. Enquanto o mundo parecia acordar lá fora, dentro dela o tempo tinha parado. Era como se estivesse presa entre o passado que evitou por tantos anos e o presente que agora a obrigava a encarar. O retorno à estrada. Quando o sol começou a se pôr no dia seguinte, ela sabia que precisava voltar. A estrada velha a chamava. Havia algo lá que não tinha visto, algo que ainda esperava por ela. Pegou o carro novamente, mas dessa vez, cada quilômetro parecia mais longo. A paisagem era a mesma, árvores altas e retorcidas, acostamento estreito, placas enferrujadas indicando caminhos esquecidos. Mas a sensação era diferente, agora ela dirigia com o peso da foto na bolsa e o coração apertado por respostas que talvez não quisesse encontrar. Ao chegar no quilômetro 27, o silêncio parecia ainda mais sufocante. O ar estava pesado, úmido, como se a floresta guardasse segredos em cada galho. Estacionou no mesmo ponto e saiu do carro. O local parecia intocado, como se nada tivesse acontecido na noite anterior. Mas quando olhou melhor, percebeu, havia marcas de pegadas no barro. Pegadas recentes. Seguiu com cuidado, guiada pela lanterna. O coração acelerava a cada passo. O novo objeto. No mesmo ponto da clareira, onde antes estava a caixa de madeira, havia agora outro objeto. Um envelope pardo, amassado e manchado de terra. Ela se ajoelhou lentamente, com medo do que poderia encontrar. Abriu o envelope com dedos trêmulos. Dentro havia várias folhas antigas, algumas quase ilegíveis. E, no meio delas, uma página de jornal amarelada pelo tempo. A manchete dizia: Homem morre em acidente misterioso na Estrada Velha, caso arquivado sem explicações. A foto que ilustrava a notícia era do marido. Mas o que mais chamou a atenção foi um detalhe escrito à caneta no canto da página. Não foi acidente. O chão pareceu sumir sob seus pés. Era a confirmação daquilo que o filho parecia ter descoberto antes de desaparecer. O pai dele não tinha morrido de forma natural, e alguém tinha feito aquilo acontecer. O som na floresta. Enquanto encarava o papel, um barulho vindo da mata fez estremecer. Galhos quebrando, passos apressados. Virou-se rapidamente com a lanterna, mas não viu nada. O som parecia vir de todos os lados. O coração disparou, as pernas tremiam. Ela guardou os papéis de volta no envelope e correu para o carro. Mas, antes de conseguir entrar, o celular vibrou. Era o mesmo número bloqueado. Ela atendeu, quase sem fôlego. Onde está meu filho? O que vocês querem de mim? Do outro lado, a voz rouca respondeu calmamente. Você já sabe. O que aconteceu com ele e vai acontecer com seu filho, se não terminar o que começou. Ela gritou, desesperada. O que eu preciso fazer? Mas a ligação caiu. O dilema. Sentada dentro do carro, ofegante, ela encarava o volante com os olhos marejados. Aquela estrada parecia ter engolido sua vida inteira. Era o mesmo lugar onde o marido morreu. Era o mesmo lugar onde agora ela encontrava pistas sobre o desaparecimento do filho. As peças começavam a se encaixar, mas ainda de forma dolorosa, incompleta. Quem eram essas pessoas? Por que tinham interesse em sua família? E o que exatamente o marido sabia de tudo? Ela ligou o carro, mas não foi embora de imediato. Olhava pelo retrovisor, convencida de que havia alguém observando de longe.
Uma sombra imóvel entre as árvores, ou talvez apenas sua mente pregando peças. A volta para casa. De volta à cidade, estacionou na garagem com as mãos ainda trêmulas. Antes de entrar, ficou parada por alguns segundos, encarando o envelope em cima do banco do carona. Era como se aquilo tivesse o poder de mudar o destino da família para sempre. Entrou em casa e foi direto para o quarto do filho. Espalhou os papéis sobre a cama, ao lado do celular antigo que havia encontrado. As anotações, os bilhetes, as mensagens, em tudo apontava para o mesmo lugar. A estrada velha não era apenas um cenário, era a chave para entender a morte do marido e o desaparecimento do filho. Enquanto tentava organizar as ideias, o celular vibrou de novo. Dessa vez, não era uma mensagem. Era uma foto. A tela iluminou o quarto escuro. Era o filho. Amarrado, olhos arregalados de medo, em algum lugar que ela não reconhecia. A legenda dizia apenas: última chance. Encerramento do capítulo. Ela caiu de joelhos, segurando o celular contra o peito. As lágrimas escorriam, o corpo tremia, mas a mente já não tinha dúvidas. A estrada velha escondia muito mais do que ela imaginava. E o tempo para salvar o filho estava acabando. A narração final ecoa. Naquele instante, entendi que meu filho não tinha sido levado por acaso. Ele foi arrastado para o mesmo destino que tirou a vida do pai. E agora, era minha vez de enfrentar essa estrada maldita. A casa parecia respirar junto com ela. Cada estalo da madeira, cada corrente de ar que passava pelas frestas das janelas, tudo parecia carregar um aviso silencioso. Você não está sozinha. A foto do filho amarrado ainda estava na tela do celular. Ela não tinha coragem de apagar. Era a única prova de que ele ainda estava vivo. Mas também era uma lembrança cruel de que o tempo corria contra ela. A decisão. Sentada no chão do quarto, com um envelope de documentos antigos espalhado ao redor, ela lembrou das mensagens que recebeu na madrugada. Procure no porão. Até aquele momento, tinha evitado voltar lá embaixo. Mas sabia que não podia fugir para sempre. Se havia algo escondido naquela casa, seria no porão. E, no fundo, sentia que o marido tinha deixado algo ali e algo que nunca teve coragem de contar. A descida ao porão. Pegou a lanterna, respirou fundo e desceu novamente a escada de madeira. Cada degrau rangia alto, como se gritasse sua presença. O cheiro de mofo e madeira úmida enchia o ar. A luz fraca iluminava caixas antigas cobertas de pó, móveis quebrados, ferramentas enferrujadas. Tudo parecia comum, até que ela viu novamente o armário de madeira trancado com o cadeado, aquele que havia encontrado dias atrás. O símbolo riscado no cadeado parecia brilhar sob a luz da lanterna. Não era um desenho comum. Parecia uma marca, como se tivesse sido feita às pressas por alguém desesperado para esconder algo. O coração acelerou. Era ali. Ela sabia. A busca pela chave. Revirou o porão inteiro, abrindo caixas, derrubando objetos, mexendo em tudo. Entre velhos álbuns de fotos, roupas esquecidas e utensílios de cozinha antigos, finalmente encontrou uma pequena lata metálica escondida atrás de um caixote. Dentro dela, uma chave enferrujada. Tremendo, ela levou a chave até o cadeado. Girou devagar. O estalo ecoou pelo porão como um trovão. O armário estava aberto. O diário. Dentro, havia uma pequena pilha de papéis, uma pasta de couro gaste e um caderno. Um diário. O nome do marido estava escrito na capa. As mãos dela tremiam enquanto abria a primeira página. A letra era inconfundível. As primeiras anotações falavam da rotina comum, trabalho, família, planos para o futuro. Mas, conforme avançava, o tom mudava. Trechos rabiscados às pressas revelavam uma vida dupla. Palavras que arrepiavam. Eles estão me vigiando. Não posso contar para ela, seria perigoso. Se algo acontecer comigo, não foi acidente. O coração dela disparava a cada frase. As lágrimas começaram a cair sem controle. Tudo o que acreditou por anos, na morte em um acidente, desmoronava diante de seus olhos. O segredo. Nas últimas páginas, havia algo ainda mais perturbador. Guardei as provas. Se meu filho um dia descobrir, protejam ele. Eles não vão parar.
Ela fechou o diário com força. O corpo inteiro tremia. As provas. O filho tinha descoberto esse segredo. E por isso, agora estava desaparecido. O celular toca. De repente, o celular vibrou em sua mão. Ela quase o deixou cair. Era novamente o número bloqueado. Atendeu com a voz embargada. Onde está meu filho? Do outro lado, a voz fria respondeu. Você encontrou, não foi? Encontrei o quê? Ela gritou, chorando. O diário. O silêncio que se seguiu foi ainda mais assustador do que a resposta. A voz então completou. Agora você entende. Seu marido não morreu por acidente. Ele foi eliminado. E o próximo será o seu filho, se você não terminar o que ele começou. Antes que pudesse responder, a ligação caiu. O dilema. Ela caiu de joelhos no chão frio do porão, abraçando o diário contra o peito. O choro era silencioso, sufocado. Tudo fazia sentido agora. O marido tinha sido morto porque sabia demais. E o filho, ao procurar a verdade, tinha entrado no mesmo caminho perigoso. Mas ainda faltava uma peça. As provas que o marido mencionava. Onde estavam? O que poderiam revelar? Ela sabia que precisava encontrá-las antes que fosse tarde demais. Encerramento do capítulo. Apagou a lanterna e ficou em silêncio no escuro, apenas ouvindo a própria respiração acelerada. O diário ainda estava em suas mãos, pesado, como se carregasse não só palavras, mas todo o destino de sua família. Enquanto subia de volta às escadas, a narração ecoa. Aquela noite me roubou a inocência. Pela primeira vez, aceitei a verdade que sempre temi. Meu marido foi assassinado. E agora, o mesmo destino ameaçava meu filho. Só restava a mim enfrentar a escuridão que ele deixou para trás. A madrugada avançava devagar, mas para ela parecia que o tempo tinha parado. O diário ainda estava em suas mãos, aberto na última página. As palavras escritas pelo marido ecoavam como um sussurro cruel. Se meu filho descobrir, protejam ele. O filho tinha descoberto. E agora estava desaparecido. A nova mensagem. O celular vibrou novamente. Dessa vez não era apenas texto. Um vídeo. As mãos dela tremeram antes de apertar o play. Na tela, o filho. Sentado em uma cadeira, as mãos amarradas atrás do corpo, olhos vendados. A respiração ofegante. Uma voz ao fundo, a mesma que vinha assombrando suas ligações, dizia calmamente. Ele não deveria ter mexido no que não era dele. Agora está sob nossos cuidados. Se quiser vê-lo vivo novamente, faça exatamente o que eu mandar. A tela escureceu. Fim do vídeo. O grito que ela engoliu ficou preso na garganta. As pernas falharam, e ela caiu de joelhos no chão frio da sala. A dor era insuportável, mas junto dela vinha uma determinação ardente, faria qualquer coisa para salvar o filho. A ligação. Logo em seguida, o telefone tocou. Ela atendeu sem hesitar. Por favor, eu faço o que vocês quiserem. Só não machuquem ele. A voz, fria e calculada, respondeu. Então escute com atenção. Seu marido nos traiu anos atrás. Guardou algo que era nosso. Ele morreu por isso. Agora, seu filho quis brincar de investigador e encontrou pistas que nunca deveria ter visto. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Ela mal conseguia respirar. O que vocês querem? Perguntou, desesperada. A voz respondeu. Queremos o que é nosso. Você já tem o diário. Mas falta o resto. O pacote que ele escondeu antes de morrer. O enigma. A mente dela se encheu de perguntas. Pacote? Onde estaria? O marido tinha escondido algo dentro daquela casa? Ou talvez fora dela? Mas antes que pudesse insistir, a voz disse. Você tem 48 horas para nos entregar. Se falhar, nunca mais verá seu filho. E desligou. O celular caiu de sua mão. O eco daquelas palavras parecia vibrar dentro da casa inteira. 48 horas. O peso da verdade. Ela levantou devagar,
respirando fundo, tentando organizar os pensamentos. O marido tinha escondido algo que custou sua vida. Agora, o filho era moeda de troca. O que quer que fosse, tinha valor suficiente para que pessoas perigosas esperassem tantos anos para cobrar. Abriu novamente o diário, relendo as páginas rabiscadas. Uma frase em especial chamou sua atenção. O porão não é seguro. Escondi onde a luz encontra o passado. O que significava aquilo? A mente dela buscava respostas em cada canto da casa. Um esconderijo? Um lugar específico? Ela olhou em volta, tentando decifrar a metáfora. O medo crescente. De repente, um barulho lá fora. Um carro passando devagar na rua. Ela apagou todas as luzes e se escondeu atrás da cortina, o coração disparado. O veículo parou em frente à casa por alguns segundos. Depois, seguiu adiante. Mas a sensação era clara, estava sendo vigiada. O celular vibrou mais uma vez. Uma nova mensagem. Não tente chamar a polícia. Estamos observando. A confirmação que ela temia. Não havia saída fácil. Estava sozinha naquela guerra. O colapso. Sentou-se no sofá, abraçando o diário contra o peito. As lágrimas escorriam silenciosas. Lembrou do sorriso do filho, das tardes em que ele chegava da escola reclamando de tarefas, das pequenas brigas, das risadas na mesa de jantar. A ideia de perdê-lo era insuportável. Mas a lembrança do marido também pulsava forte. Ele havia dado a vida para esconder algo. E agora ela teria que dar tudo de si para proteger o filho. A dor se transformava lentamente em coragem. Uma chama acendeu dentro dela. Não podia mais apenas reagir. Precisava agir. Encerramento do capítulo. No silêncio da madrugada, ela voltou ao quarto e encarou a foto antiga da família. O rosto do marido parecia olhar diretamente para ela, como se pedisse que não desistisse. Segurando o diário com força, fez uma promessa em voz baixa. Eu vou encontrar o que você escondeu. Vou salvar o nosso filho. Nem que seja a última coisa que eu faça. A câmera imaginária se afasta, mostrando a mãe sozinha, determinada, mas cercada pela escuridão. E a narração final ecoa. Naquele momento, compreendi que já não era apenas uma mãe em busca do filho. Eu era a única peça que restava em um jogo mortal, iniciado muito antes de mim. E agora, o tempo estava contra nós. O relógio marcava 3h17 da manhã. Ela não conseguiu dormir. Sentada no chão da sala, o diário aberto sobre o colo, repetia cada palavra como se fossem enigmas a serem decifrados. As últimas frases escritas pelo marido ecoavam em sua mente. O porão não é seguro. Escondi onde a luz encontra o passado. Se meu filho descobrir, protejam ele. Ela olhava para aquelas linhas e sentia o peso de anos de silêncio. Será que tinha vivido ao lado de um homem que nunca conheceu de verdade? A caixa de documentos. No fundo do armário encontrado no porão, além do diário, havia também uma pasta de couro gasta. Até então, ela não tinha coragem de abrir. Mas agora sabia que dentro dela estariam respostas ou novas perguntas. Ao destravar a fivela enferrujada, encontrou papéis amarelados, contratos, recibos de depósitos bancários em nome de pessoas que nunca tinha ouvido falar. Entre eles, recortes de jornal sobre corrupção política, tráfico de terras e até casos de desaparecimentos não resolvidos. O coração dela disparava. O marido não era apenas um trabalhador comum. Ele estava envolvido em algo muito maior e perigoso. As anotações secretas. No meio dos papéis, havia folhas escritas à mão, diferentes do estilo diário. Eram listas de nomes. Alguns riscados com força, outros circulados em vermelho. No rodapé de uma dessas listas, uma anotação em letras tremidas. Eles não perdoam. Se me pegarem, a família será o próximo alvo. Ela sentiu o estômago se revirar. Era como se cada palavra a empurrasse para dentro de um buraco sem fundo. O marido sabia que estava marcado para morrer. E mesmo assim nunca contou nada para protegê-la. A descoberta no jornal. Entre os recortes, um chamou sua atenção. Era de quase 20 anos atrás.
A manchete falava de uma investigação interrompida sobre um grupo secreto que operava no interior, usando empresas de fachada para encobrir crimes. Na foto do artigo, ao fundo, quase despercebido, estava o rosto do marido. Não como vítima, mas como alguém presente em uma coletiva de imprensa, ao lado de investigadores. O coração dela congelou. Ele tinha sido informante. Estava ajudando a polícia em algo que nunca foi concluído. Agora fazia sentido. O acidente não foi acidente. Foi execução. A lembrança dolorosa. Ela fechou os olhos e lembrou do dia em que recebeu a notícia da morte do marido. Os policiais foram frios, lacônicos, acidente de carro, sem sobreviventes. Na época, aceitou aquela versão porque não tinha forças para questionar. Mas agora, olhando todos aqueles papéis, sentia uma raiva crescente. Tinham tirado dela não apenas o marido, mas também a verdade. E agora tentavam tirar também o filho. A ligação inesperada. Enquanto folheava os papéis, o celular vibrou. Atendeu de imediato, esperando ouvir a voz do sequestrador. Mas não era a mesma voz. Era uma mulher. Você não me conhece, mas eu conheci seu marido. Ele confiava em mim. E se você está com esses papéis, significa que ele não conseguiu terminar o que começou. A protagonista ficou em silêncio, chocada. A mulher continuou. Ele se infiltrou em um grupo perigoso. Coletava informações, provas. Pagou com a vida por isso. Agora eles querem as evidências. Se não entregar, seu filho vai pagar o preço. Antes que pudesse fazer perguntas, a ligação caiu. Número bloqueado. O peso da revelação. Ela largou o celular e deixou o corpo escorregar até o chão. O diário em uma mão, os papéis na outra. Tudo fazia sentido agora. O marido não tinha sido apenas vítima. Ele tinha lutado. Tinha arriscado a vida para expor criminosos poderosos. Mas falhou. E no fim, sua família herdou a dívida. As lágrimas escorreram pelo rosto. Não eram apenas de medo, mas de dor e admiração. Ele havia morrido como herói e mais o mundo jamais soube disso. A decisão. Secou as lágrimas e respirou fundo. O tempo estava contra ela. O filho tinha 48 horas. E a chave para salvá-lo estava nas mãos dela agora. A narração fecha o capítulo com a câmera imaginária focando no diário aberto e os papéis espalhados no chão. Naquela madrugada, descobri que nunca conheci o homem com quem me casei. Descobri que ele não morreu em vão. Descobri que a luta dele agora era a minha. E que, para salvar meu filho, eu teria que enfrentar os mesmos inimigos que tiraram a vida do pai dele. A madrugada era pesada. O vento uivava do lado de fora, fazendo as janelas tremerem como se a própria casa pressentisse o que estava para acontecer. Ela estava sentada à mesa da cozinha, o diário do marido aberto diante de si, os documentos espalhados como peças de um quebra-cabeça. Mas já não havia tempo para encaixar todas. O prazo corria. E o filho estava nas mãos deles. A mensagem definitiva. O celular vibrou. Uma nova mensagem. A tela iluminou o rosto cansado e os olhos marejados dela. Galpão da Estrada de Ferro. 23 horas, venha sozinha. Traga tudo. O coração dela disparou. Era o chamado final. O confronto que não poderia evitar. Ela fechou o diário, guardou os papéis na bolsa e, antes de sair, olhou pela última vez para a foto de família. O marido sorria na imagem congelada no tempo. O filho, ainda criança, abraçado aos pais. Lágrimas caíram silenciosas. Eu vou trazer ele de volta, sussurrou, como se prometesse ao retrato. A chegada ao galpão. A estrada parecia interminável. Cada curva era uma tortura. Os faróis iluminavam placas enferrujadas, galhos secos e pedaços de asfalto quebrado. Até que a estrutura do galpão surgiu à frente, enorme, escura, abandonada. Estacionou o carro a poucos metros e desligou o motor. O silêncio era absoluto, quebrado apenas pelo bater distante de uma chapa de ferro solta pelo vento. Ela respirou fundo, segurou firme a bolsa e caminhou. Cada passo ecoava na imensidão da noite. As portas enferrujadas do galpão estavam entreabertas.
Um feixe de luz fraca escapava por dentro. O interior sombrio. Entrou devagar, com o coração acelerado. O ar ali dentro era pesado, cheirava a ferrugem e óleo queimado. Máquinas antigas cobertas de poeira estavam espalhadas pelos cantos. E, no centro do galpão, sob uma lâmpada pendurada que oscilava, estava o filho. Sentado em uma cadeira, amarrado, vendado. A respiração dele era rápida, desesperada. Filho! Ela gritou, mas sua voz ecoou fraca. Antes que pudesse correr até ele, uma sombra se moveu. Do escuro, uma figura surgiu. O homem que vinha falando ao telefone todo esse tempo. Alto, magro, o rosto parcialmente coberto por uma cicatriz que cortava do olho até o queixo. Os olhos frios, vazios. Na mão, um revólver. O diálogo de tensão. Eu sabia que você viria, disse ele, a voz grave, rouca, exatamente como pelo telefone. O que você fez com meu filho? Ela gritou, a raiva vencendo o medo. Ele está vivo, por enquanto. Mas tudo depende de você. Ele apontou para a bolsa em suas mãos. Trouxe o que eu pedi. Ela segurou a alça com força. Aqui estão os papéis. Agora solte meu filho. O homem riu, um riso seco, sem vida. Você acha que é tão simples assim? Seu marido também achou. E veja onde ele está agora. O coração dela disparou. A raiva borbulhava junto ao medo. O que vocês querem com tudo isso? O homem se aproximou devagar, os passos ecoando pelo chão de concreto. O seu marido roubou provas que poderiam destruir muita gente importante. Pessoas que você nem imagina. Nós o avisamos. Ele não nos ouviu. Pagou com a vida. Ele parou a poucos metros dela, os olhos cravados nos dela. E agora, chegou a sua vez de decidir. O dilema. Ela sentiu o peso da bolsa em suas mãos. Dentro estavam as últimas anotações do marido. As provas. Tudo aquilo que poderia salvar ou condenar sua família. O homem ergueu o revólver, apontando diretamente para o filho, ainda vendado. Coloque a bolsa no chão, ou eu atiro. O coração dela explodiu em desespero. As lágrimas escorreram, mas a mente buscava uma saída. Sabia que, mesmo entregando, não havia garantia de que eles libertariam o filho. O silêncio era sufocante. Só se ouvia o gotejar de água em algum canto e a respiração acelerada dela. A revelação. Antes que pudesse decidir, o homem disse: O seu filho foi mais esperto do que você imagina. Ele descobriu onde estava a chave para tudo. Foi por isso que tivemos que pegá-lo. Ela se arrepiou da cabeça aos pés. O que ele descobriu? O homem sorriu, frio. O esconderijo final. Aquilo que seu marido guardou por todos esses anos. E você vai nos levar até lá. Ela ficou paralisada. Não fazia ideia de onde era esse esconderijo. Mas o inimigo parecia ter certeza de que ela sabia. O desespero. De repente, o filho começou a se debater na cadeira, tentando falar através da mordaça. O coração dela quase saiu pela boca. Ela deu um passo em direção a ele, mas o homem ergueu o revólver de novo. Mais um passo, e ele morre agora. As pernas dela travaram. O corpo inteiro tremia. Mas dentro dela, uma chama crescia. Não podia deixar que acabasse ali. Encerramento do capítulo. A câmera imaginária se aproxima lentamente do rosto da mãe. Os olhos cheios de lágrimas, mas também de fúria. Ela olha para o filho, depois encara o homem armado. A respiração pesada ecoa pelo galpão. A narração final fecha o capítulo. Naquele instante, compreendi que não havia mais volta. O passado do meu marido me trouxe até aqui. E agora, diante de mim, estava a escolha mais cruel da minha vida. Entregar as provas ou perder o meu filho. O galpão estava mergulhado em silêncio. A lâmpada pendurada balançava levemente, lançando sombras instáveis pelo chão de concreto. O filho continuava preso, respirando rápido sob a mordaça. A mãe, imóvel, segurava a bolsa contra o peito. À frente dela, o homem de olhos frios mantinha o revólver apontado. A tensão era tão densa que parecia preencher o ar.
O ultimato. Acabou o tempo de perguntas, disse ele, a voz grave ecoando. Coloque a bolsa no chão, agora. Ela respirou fundo. Cada músculo do corpo tremia. Mas havia algo dentro dela que crescia, a lembrança do marido, a promessa de proteger o filho, a coragem que nasceu do desespero. Lentamente, se ajoelhou e colocou a bolsa no chão. Mas não tirou as mãos dela. Olhou fixamente para o sequestrador e disse: Me prometa e me prometa que vai libertar meu filho. O homem riu. Um riso curto, seco, cruel. Promessas? Seu marido também acreditou nelas. E veja onde ele está agora. Um movimento inesperado. De repente, o celular dela vibrou. Um som agudo que quebrou o silêncio. Ela se assustou, o homem também. Com a distração de um segundo, ela aproveitou para deslizar a bolsa alguns centímetros para trás, para perto de si. O sequestrador notou. A raiva brilhou em seus olhos. Ele deu 2 passos à frente, o revólver ainda erguido. Você não entende, não é? Disse ele, rangendo os dentes. O que está nessa bolsa vale mais do que a vida de vocês dois. A revelação da maleta. A mãe abriu a bolsa e tirou o diário do marido. Segurou-o alto, com as mãos firmes, como se fosse uma arma. É isso que vocês querem, não é? As provas que ele guardou. O homem riu novamente. Esse diário é apenas a ponta do iceberg. Ele escondeu muito mais. E você vai nos levar até lá. Ela engoliu em seco. As mãos suadas, o coração batendo forte. Finalmente, perguntou. Onde? Onde ele escondeu? O homem deu um sorriso frio. Você já sabe. O diário já te disse. Luz e passado. Pense bem. As palavras ecoaram como um enigma. Ela fechou os olhos por um instante, tentando lembrar. E então, como um estalo, entendeu. Na casa antiga dos pais do marido, havia uma janela marcada por vitrais coloridos. A luz da manhã atravessava aquele vidro, formando um feixe que caía sobre um alçapão escondido no chão. Luz e passado. Era lá. A troca. Ela respirou fundo e encarou o sequestrador. Eu levo você até lá. Mas primeiro, ensolte meu filho. Ele balançou a cabeça. Não. Ele é minha garantia. O desespero tomou conta dela. Mas, ao mesmo tempo, algo dentro dela sabia que não poderia ceder totalmente. Se entregasse tudo, talvez nunca mais visse o filho vivo. O confronto físico. De repente, o filho começou a se debater na cadeira, chutando o chão, tentando se soltar. O sequestrador, irritado, virou-se por um instante para imobilizá-lo. Foi o momento que ela precisava. A mãe avançou com toda a força que restava, empurrando a bolsa contra o peito do homem. O impacto fez o revólver cair no chão, deslizando alguns metros. Os dois lutaram, o som de corpos se chocando ecoando pelo galpão. A lâmpada balançava ainda mais, lançando sombras distorcidas. O filho gritava abafado pela mordaça. Ela conseguiu empurrar o homem contra uma pilha de caixas metálicas. O barulho estrondoso ecoou como um trovão. Mas ele era mais forte. Segurou-a pelo braço, torcendo com brutalidade. Você não sabe com quem está lidando. Rosnou. Ela, com o rosto tomado pela dor, respondeu com firmeza. Sei, sim. O mesmo que matou meu marido. A reviravolta. Num último impulso de coragem, ela se jogou contra o homem, empurrando-o para trás. Ele perdeu o equilíbrio e caiu, batendo a cabeça contra uma das máquinas enferrujadas. Ficou desacordado. A respiração dela era ofegante, o corpo inteiro tremia. Correu até o filho, arrancou a mordaça e começou a desfazer as cordas com mãos trêmulas. Mãe, e ele chorou, abraçando-a com força. SHHH, calma. Eu tô aqui. Eu nunca ia te deixar. As lágrimas de ambos se misturavam. O amor e o desespero se entrelaçavam naquela cena. O detalhe final. Enquanto ajudava o filho a se levantar, ouviu um som metálico atrás de si. Olhou. O homem desacordado já não estava mais lá.
O revólver também tinha desaparecido. Um arrepio percorreu sua espinha. Ele havia escapado. E sabia do esconderijo final. Encerramento da história. A mãe e o filho saíram correndo do galpão, sem olhar para trás. O céu começava a clarear. Os primeiros raios da manhã tocavam o horizonte, mas para ela aquilo não era alívio. Era apenas o começo de uma nova corrida contra o tempo. De volta ao carro, abraçou o filho com força. Mas os olhos estavam fixos na estrada à frente, determinados. Sabia que ainda precisava encontrar o verdadeiro esconderijo do marido antes que eles o fizessem. A câmera imaginária se afasta, mostrando o carro partindo pela estrada vazia, enquanto a narração final ecoa. Naquela manhã, eu compreendi que a verdade ainda não tinha sido revelada por completo. Meu marido morreu tentando protegê-la. Meu filho quase pagou com a vida por descobri-la. Agora, restava a mim carregar o fardo. Porque alguns segredos não são enterrados com os mortos. Eles continuam vivos, à espera de quem ousar encará-los.